E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como que foi receber minha família na Austrália. Minha mãe e minha tia, elas foram me visitar lá quando eu tava fazendo intercâmbio. E eu vou contar uma história pra vocês aí como que foi, como o que a gente fez, onde que a gente foi viajar e tal, tá ligado? Então, bora lá. Beleza, pessoal. A minha mãe e minha tia foram me visitar na Austrália foi em novembro de 2017 e daí minha mãe nunca tinha viajado de avião, foi a primeira vez, né? E dela, por isso que provavelmente minha tia também veio junto pra ela ter uma companhia. Minha mãe não conhecia aeroporto, não conhecia nada. Foi que nem eu, quando fui pra Austrália também nunca tinha viajado de avião. E, pô, acho que elas pegaram avião, elas vieram pelo Oceano Pacífico, eu fui pelo Atlântico e o Índico, né? E elas foram acho que até o Chile, daí do Chile pra Sydney, na Austrália, de Sydney pra Adelaide, onde que eu tava morando lá na Austrália do Sul, né? South Australia. Então foi muito massa, pô. Eu não tinha visto ninguém assim conhecido desde que eu tinha saído do Brasil por uns 8 meses mais ou menos. E daí elas vieram e, pô, foi muito bom. A mãe poder fazer uma comida lá na Austrália, porra, coisa mais boa. Elas vieram daí elas vieram de noite, eu acho, de noite. Daí peguei elas no aeroporto, a gente foi pra casa, tava um pouco de cansada. Daí no outro dia já saímos viajar. Acho que foi no outro dia já. Ou não, no outro dia eu tava trabalhando. E daí eu mostrei pra fazenda, todos pra elas. Porra, e daí tem bastante canguru lá, tá ligado? E daí quando elas viram os canguru, porra, foi muito. Tira foto de canguru, cada canguru que passava queriam tirar uma foto e tentavam tirar uma foto, o canguru não ficava parado, tá ligado? Pô, é muito engraçado, mas. E daí depois o nosso plano era fazer uma viagem ao redor da Austrália. Então nós sairíamos da Austrália do Sul, no caso Adelaide, South Australia, e daí ia fazer toda a costa, até a parte até Melbourne, e daí de Melbourne nós ia subir para cima em direção às montanhas. E depois para Sydney, e daí de Sydney eu ia deixar minha tia lá, ela ia ir para Gold Coast, ela ia sozinha lá ela tinha uns passeios lá no mar e tal, então daí eu e minha mãe ia viajar de carro de volta pra onde que nós morávamos, cruzando a Austrália no meio praticamente assim. Porra, foi muito massa. A gente saiu, foi no primeiro dia, fizemos umas viagens, daí sempre que dava a gente tentava acampar, achava um lugar pra dormir durante a noite. A gente dividiu todos os custos, né? E essa foi a parte boa também. E daí em Melbourne eu não tinha ido lá ainda, foi a primeira vez, mas a gente fez um monte de coisa na cidade. Lá tem os trem, tem os subway, e daí tu pode. É bem baratinho de viajar dentro da cidade, né? De um lado pro outro. Daí fizemos todos os bagulho que tem pra fazer lá e daí larguemos já de carro. O meu carro lá era do ano 1988. Era tipo um Vectra bem antigão assim. Era da marca Holden. A Holden hoje a General Motors é a que tem o dono, que é a mesma fabricante da Chevrolet, ela que é a dona da Holden na Austrália. Então é tipo um Vectra, assim, bem parecido. E daí e, era câmbio automático, tinha ar-condicionado e tudo, mas gastava gasolina de a pá, tá ligado? Gasolina lá é bem barato também, é um e pouquinho, tá ligado? $1 e pouquinho. Então era bem suave. Daí a gente saiu de lá e fomos pra fomos para as montanhas nevadas, né? E pra subir para chegar às montanhas nevadas lá, tu tem que andar o carro subindo em curva e sobe, e meu carro ele não tava funcionando bem, tá ligado? Ele começava a esquentar quando tu tava muito devagar, ou subindo, ou parando o carro, tá ligado? Tipo, deixando o motor andando e o carro parado, assim, ou devagar, ele começava a esquentar porque não tinha vento que chega resfriando o motor, né? Eu acho que a ventoinha não tava funcionando. Pô, demorou pra nós, o que demoraria provavelmente 1 hora, demorou umas 2, 3 horas pra nós fazer, por causa que cada pouco
subindo o morro lá, o carro esquentava, tinha que parar, tinha que deixar esfriar. Nós abrimos o radiador, deixava esfriar, fazia o que dava, né? E isso era em novembro, tava aqui, tava uns 20 graus, assim, tava quente já. Mas lá nas montanhas tinha bastante neve ainda do inverno. E no inverno eu tinha ido lá nas montanhas, já fiz um vídeo aqui no canal falando dessa viagem, se vocês quiserem olhar, pesquisa aí na playlist da minha história. Também eu posso deixar no card aqui em cima. E pô, daí chegamos lá, pô, foi a primeira vez que minha mãe viu neve, né? Eu não sei se minha tia já tinha visto neve, mas minha mãe foi a primeira. Minha tia já tinha visto, mas a minha mãe não. Daí minha mãe viu neve pela primeira vez também. Lá também foi a primeira vez que eu vi neve na minha vida, foi muito massa. Tanto que eu gostei que eu moro aqui no Canadá hoje, né? E a gente fez uma trilha, pegou é tipo, não é é um teleférico assim para os esquis, pro snowboard, pro gurizada que faz mountain bike. A gente pegou, subiu, daí já larga na boca da trilha assim, para tu subir a maior montanha da Austrália lá. E a gente foi, subiu. E daí para descer, quando a gente chegou lá em cima, tirou foto e tal. E para descer, como tinha bastante neve ainda, tinha uma galera que tava descendo de bunda para baixo assim, nas partes como é que se diz, mais esticado, sim, mais declinada. E a trilha era tipo um rodo, tipo o topo da montanha aqui, ela fazia uma volta, né, tá ligado? Então tu podia descer do topo reto pra onde que dava a trilha. E daí eu comecei a fazer isso, minha mãe não quis fazer, tava com medo. Minha tia também fez um pouco. E daí fizemos uns vídeos lá, as partes. Eu vou botar aqui botei na introdução provavelmente aí o vídeo. E porra, foi muito massa. E daí de lá a gente escalou e daí a gente já largou de carro pra próxima cidade, onde que a gente. Não lembro se a gente acampou ou. Acho que foi tipo só uma casinha assim, que eles têm a cabin, tá ligado? Tipo um, uma casinha no meio de um acampamento assim, e daí tu pode dormir lá, tem fogão, tem cama e pá. E nós fizemos isso. E daí pra Sydney a gente largou lá ah, porra. Desculpa. A gente largou lá das montanhas, desse lugar perto das montanhas e fomos pra Sydney. A gente escolheu um lugar que ficava 1 hora de Sydney mais ou menos, porque eu não queria ir de carro lá no meio, né? Porque é muito gigante, tá ligado? É muito grande, é muito movimento. E daí a gente acampou num lugar perto do trem, pra gente pegar o trem que dava 1 hora até o centro de Sydney. E a gente fez isso, ficamos acho que uns 2 dias lá, fizemos várias coisas, andamos em todas as praias lá, Bondi Beach e os caralho a 4 e pô, foi muito massa, fizemos toda a trilha assim na beira das praias. E daí achamos um restaurante brasileiro. Pô, foi muito. Fazia muito tempo que eu não comia um churrasco de verdade, né? E aquele dia foi bom. Tomar uma guaraná, comer um churrasco. Pô, foi ó, top. E os garçonetes eram brasileiros e tal, então foi muito bom. Foi uma experiência assim, tipo, tá em casa, tá ligado? E daí, depois disso, a gente largou de volta pro lugar onde que a gente tava acampando, eu acho. Não me lembro se era acampando ou era uma casinha, uma coisa assim. E daí minha tia, a gente deixou ela no aeroporto. Não, ela pegou o trem pra ir pro aeroporto. Eu e minha mãe vazamos de carro. Saímos às 10 da manhã, assim, no dia lá. E eu dirigi por 14 horas. Atravessamos praticamente metade da Austrália, nós atravessamos no meio, assim, pra voltar onde que eu morava lá. 14 horas. Nós chegamos à meia-noite e meia, 1 hora da manhã em casa, tá ligado? Pô, foi uma viagem muito comprida. Pô, eu tava muito cansado, mas eu não queria parar, tá ligado? Não, por causa que eu queria descansar em casa ao invés de descansar na rodovia, né? E minha mãe tentando ficar acordada a viagem toda. Passamos por um monte de fazenda, um lugar bem afastado de tudo, assim, só cruzando no meio, tá ligado? E quando dava abastecer o carro, nós abastecia, porque tinha uns lugares que não tinha. Demorava até aparecer o posto de gasolina, então sempre que dava um posto de gasolina, nós abastecia o carro. E era assim, porra, foi muito massa. Isso aí foi a melhor parte. Minha mãe ficou, acho que mais umas 2, 3 semanas lá comigo, acho. Ou menos. Não sei, ficou mais uns dias lá comigo. E daí nós fazia as coisas, saía jantar e tal, e caminhava e pá. E daí depois disso eu levei ela para o aeroporto e ela se encontrou com a minha tia em Sydney. Ela foi sozinha de avião até Sydney, pô, foi uma aventura pra ela, né, sozinha.
nunca, não sabe, ela não, nenhuma delas falava inglês bem. Minha tia tentava ao menos falar um pouco de inglês, mas minha mãe não era muito fácil, mas ela já estava entendendo o sistema dos aeroportos, então ficou fácil para ela depois que ela veio com a minha tia e depois elas se encontraram. E daí foram de volta pro Brasil e é isso aí, pô. E aí, desde lá eu só via minha mãe de novo quando eu voltei. Foi em abril, dia 25 de abril de 2018 que eu voltei. Foi mais de meio ano depois. E daí quando eu cheguei em casa, na verdade eu tava vindo de Buenos Aires pra Porto Alegre. E ninguém sabia que eu tava vindo, só minha tia sabia que eu tava vindo, porque ela ia me dar uma carona de volta pra casa, né? E ninguém mais sabia que eu tava voltando pra casa. Eu falei que eu tava na Nova Zelândia, ia ficar na Nova Zelândia e daí chegando em casa, chegando em Buenos Aires, eu fui lá pro lugar onde que era meu lugar de pegar o voo. E eu olhei assim, tinha um cara muito parecido com um cara que eu conhecia lá da minha cidade. Eu vou, isso aqui não tá certo, né? Eu cheguei mais perto, e daí porra, mas eu conheço, louco. Pesquisei no Facebook pelo nome que eu achava que era, né? E olhei, botei do lado assim, pô, é esse louco mesmo. Daí fui falar com ele, né? Pedi se esse era o nome dele, ele falou, é sim. E ele não me reconheceu e tal. Daí eu falei que minha mãe conhecia a mãe dele e a gente trabalhou junto na empresa lá da minha cidade. E daí ele falou, pô, se tu quer uma carona, eu te dou uma carona pra casa. E daí chegamos no aeroporto de Porto Alegre às 8 da noite. Ele me deu uma carona de volta pra casa. Eu tive que avisar minha tia, elas estavam fazendo churrasco e coisa pra mim. Eu avisei minha tia que eu não ia mais ficar e eu ia direto pra casa. Daí peguei um caronão de graça, né, meu? E cheguei em casa por uma meia-noite e meia por aí. Minha mãe tava sozinha em casa, meu pai tava viajando. E comecei a bater na janela, né? Não falei nada, comecei a bater na janela. E minha mãe não respondia, né? E daí eu bati de novo, ela deu uma resposta em quem é, tipo, um jeito bem assustado, assim, tá ligado? Eu disse, não, tem uma encomenda aqui pra ti da Nova Zelândia. E daí ela reconheceu a voz, né? Ela abriu a janela ligeiro e daí foi a felicidade, né? Pô, isso aí eu nem devia estar contando, que isso aí é mais pra frente na história, mas assim, aí agora você já sabe, depois eu conto de novo. Pô, foi muito bom. E minha mãe já tava pensando em ligar pros vizinhos pra ver quem é que tava batendo na frente da porta lá pra chamar a polícia, tá ligado? Pô, foi muito massa. O resto, próxima história aí da Austrália, eu vou contar pra vocês na sexta que vem. E é isso aí, galera. Se vemos segunda, quarta e sexta, como sempre. E se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo aí. E pô, se você viajou pra algum lugar e uma história muito massa, e comenta embaixo a tua história, me manda no Instagram e pá, e vamos, daí se quiser eu compartilho um pouco da história de vocês também aqui nos vídeos, pra ficar mais interativo, beleza? Essa porra aí, se vemos e até mais.